Você sabe quem é o Verbo e de onde que ele vem? Olá pessoal, meu nome é Júnior Rodrigues, estou aqui em mais um vídeo com vocês nessa segunda com sabedoria para trazer uma mensagem que fale ao seu coração, aquilo que Deus colocou no meu coração para que eu trouxesse hoje para você. Aqui nós vamos falar então sobre aquilo que está lá em João capítulo 1, essa passagem, esse capítulo que para mim é um dos mais importantes que a gente tem na Bíblia, porque ele de fato demonstra, aponta quem Jesus é. Se você gostar, fica até o final, curta, compartilha e siga com a gente aqui para que você possa então conhecer um pouco mais acerca da palavra de Deus. Bom, então lá no versículo 1 diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Verbo aqui pode ser a palavra, o Logos, né? Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Então aqui está apontando que Jesus é o Verbo eterno, é aquele que é pré-existente e que foi então encarnado a partir daquele momento ali, como vai ser falado um pouco mais na frente, no versículo 14. E aí continuando diz: o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Que triste, né? Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhe os poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então aqui, como eu disse, né, João está dizendo que o Verbo foi encarnado, ou seja, o próprio Deus veio habitar no meio de nós através do nascimento de Jesus. E esse Filho é o Filho sem igual, é o Filho unigênito, é o Filho que não há outro igual a ele, que foi então, que ele veio do Pai, ou seja, que é igual ao Pai, e na verdade ele é o próprio Deus. Jesus ele não foi criado, ele não foi nascido como Deus, mas ele foi gerado na eternidade junto com Deus. Então isso nos mostra que ele é Deus e que ele veio então cumprir aquilo que nenhum homem poderia fazer, somente Deus poderia cumprir. Então essa revelação e essa redenção de Deus, ela se cumpre, ela acontece através de Jesus, e foram então realizadas justamente para poder estabelecer o ponto culminante na história da salvação, no plano da salvação que foi estabelecido desde a fundação do mundo. Então aqui, na verdade, tudo que a gente percebe dentro do que a gente viu até aqui é justamente o agir da Trindade, do Pai, do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, que desde o princípio, então isso aqui reverbera aquilo que estava lá em Gênesis 1 também, desde o princípio então nós temos aqui o único Deus verdadeiro que subsiste, que consiste em mais de uma pessoa, e cada uma tendo então a sua atuação e como que elas se relacionam para poder realizar a obra da criação e a obra da salvação, e que sempre existiram desde a fundação do mundo. Então, continuando aqui, lá no versículo 3, inclusive, a gente percebe que tudo foi criado por meio dele, nada do que foi feito sem ele se fez. Então, na verdade, como que Jesus ele poderia ter sido criado se sem ele nada do que foi feito se fez? Então, nem ele próprio poderia ter sido criado, porque ele precisaria estar presente, existir, para que então algo pudesse ser criado. Tudo é feito através dele, tudo é criado a partir dele. Então, na verdade, joga por terra, né, tudo aquilo que se fala acerca de Jesus, que Jesus era um homem, que Jesus nasceu de fato há 2000 anos atrás, mas que ele era um mero profeta, um mero mestre. Na verdade, aqui a palavra está nos dizendo que nada do que foi feito se fez sem ele. Então precisaria dele, porque através dele o Pai realiza a atividade da criação. Então isso deixa claro para a gente a divindade e a importância de Jesus. Então a gente percebe aqui dentro dessa passagem o quanto que Jesus é o ponto fundamental, é o ponto culminante da história da salvação, porque sem ele a nossa salvação ela não existiria. E lá no versículo 18, complementa assim, né, um ponto importante: ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. Ou seja, ninguém teve capacidade, até porque ninguém é capaz de ver a Deus e continuar vivo, mas somente através da revelação do próprio Pai no Filho, através da encarnação, é que então Deus se revela a nós, Deus se revela ao mundo, através da encarnação em Cristo Jesus, porque somente através dele é que Deus poderia se fazer conhecido em figura humana. E isso não
esvaziou a sua glória. Como diz em outra passagem, ele se esvaziou da sua glória momentaneamente somente para poder vir habitar conosco, estar aqui no meio de nós, para que ele pudesse tabernacular, se fazer corpo, se materializar em corpo, para que a gente pudesse então conhecer a Deus plenamente através da revelação de Cristo Jesus. E somente através dele a gente poderia alcançar tão grande revelação, tão grande salvação. Então que a gente tenha isso em mente, que somente através daquilo que Jesus realizou, da sua obra salvífica, né, a gente pode ter realmente esse conhecimento. E aí lá no versículo 29, com João Batista, né, faz a sua declaração acerca de quem é Jesus, ele diz o seguinte: no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem a respeito de quem eu falava quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água a fim de que fosse manifestado a Israel. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar, ou seja, Deus com água, me disse: aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito Santo, este é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo o vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Então aqui João está deixando claro, declarando que Deus havia revelado para ele que Jesus iria cumprir, ou alguém, um homem, né, iria cumprir aquilo que Deus tinha dito para ele, ou seja, ser batizado, ser cheio do Espírito Santo. Sobre ele iria pousar o Espírito Santo. Então isso se cumpre justamente no momento em que Jesus é batizado por João Batista, que desce do céu como uma pomba, e aí então Jesus é aclamado pelo Pai, né? O próprio Pai diz: esse é o meu Filho amado, que nele me comprazo, né? Então ali Deus está afirmando para João Batista que aquele homem que ele havia falado que iria vir, veio, se fez carne, foi batizado por João Batista e foi cheio do Espírito Santo. Então, na verdade, quando João Batista fala sobre o Cordeiro de Deus, é o simbolismo do Cordeiro Pascal que existia no Antigo Testamento, onde através do sacrifício, do derramamento de sangue, os homens eram perdoados do seu pecado. Só que era um ciclo contínuo que deveria ser feito em todo momento em que os homens pecassem. Só que Jesus veio para ser o Cordeiro de Deus como sacrifício único, perfeito e insubstituível. A gente não precisaria mais fazer nenhum tipo de sacrifício a partir do momento que a gente cresce em Jesus, e a partir do momento que a gente cresce em Jesus, nossos pecados seriam perdoados e nós seríamos justificados pela sua obra concluída na cruz. Então que a gente tenha isso em mente, como diz na palavra, que ele é Deus, ele é o Verbo, ele é o Criador de todas as coisas, ele é o nosso Cordeiro, ele veio fazer propiciação pelos nossos pecados para que nós pudéssemos ser perdoados, e que a gente creia que ele é verdadeiramente 100% Deus e 100% homem. Se você gostou dessa mensagem, curta, compartilhe, ative o sininho, envie para alguém que precisa ouvir sobre isso, comente. Se você crê em Jesus, escreva "Eu creio" e esteja com a gente em outras mensagens para que você seja cada vez mais edificado na palavra de Deus. Que Deus te abençoe e te dê uma segunda com sabedoria. Um grande abraço e até a próxima.